Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia e juntos rezarmos, meditarmos o sagrado texto do Evangelho que a Igreja nos oferece. Comecemos o nosso dia lembrando do nosso sopro de vida, este sopro que é a nossa respiração. Busque contemplar Deus neste movimento, nessa dinâmica da tua respiração. E veja que nessa dinâmica, nesse movimento de encher e esvaziar o seu diafragma, é um movimento divino, é um movimento de Deus. Por isso, respire Deus e contemple esta sua respiração. O Deus que nos fala é um Deus próximo, amigo, que caminha junto de nós, que escolheu ser um de nós e que escolheu habitar junto dentro de nós. Por isso não procuremos um Deus distante ou um Deus julgativo, punitivo, mas nos unamos sempre ao Deus de Jesus Cristo, que é o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus que nos apresenta sempre caminhos de luzes, para que, iluminados, cheguemos à sua plena face. Meditemos assim o texto do Evangelho de hoje, que é Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus voltou a pôr a mão sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é continuação do Evangelho de ontem, este Evangelho. E ontem nós víamos Jesus nos alertando para não se deixar levar, não sermos levados pelo fermento dos fariseus e de Herodes, mas buscássemos ver e ter a sensibilidade de, em Deus, encontrar aquilo que buscamos e ver em Jesus Cristo o Messias, o enviado do Pai. E assim Jesus questionava os discípulos acerca dos sinais, dos milagres que havia realizado, especialmente o milagre da partilha. Continua Jesus hoje essa discussão. E aqui, ali em Betsaida, terra pagã, algumas pessoas trazem a Jesus um cego e pediam que Jesus tocasse nele. Interessante que Jesus aqui não resiste, diferente do que fizera com os fariseus, que pediam um sinal. Jesus aí dizia: a esta gente não será dado nenhum sinal. Aqui Jesus não resiste, mas simplesmente, logo que é apresentado esta pessoa cega, que aqui não diz nem o seu gênero, nem o seu nome,
porque o evangelista tem uma intenção ao colocar assim. E eis que Jesus imediatamente realiza o que nós chamamos da liturgia do milagre. E como que se dá essa liturgia? Jesus primeiro toca nesta pessoa, em seguida pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, depois cospe nos olhos dele e em seguida pôs as mãos sobre ele. E depois dessa liturgia, ele se dirige à pessoa e pergunta: estás vendo alguma coisa? E este diz: estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Ou seja, ainda não está como quer Jesus. Estou vendo homens e eles andam como árvores. Parece árvore que andam. Então Jesus voltou e pôs as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Caríssimos e caríssimas, certamente Jesus aqui está fazendo uma hermenêutica aos seus discípulos. O cego aqui são os seus discípulos, já que o Evangelho de Marcos tem o propósito de dizer quem é Jesus. E os discípulos de Jesus resistiam em identificá-lo como Messias. E aqui neste Evangelho o propósito é justamente tirar a cegueira desses discípulos, mas eles resistem. A imposição das mãos de Jesus, pela primeira vez, faz com que eles enxerguem já um pouquinho, mas ainda vê apenas homens. Não consegue ver Deus. Não consegue ver com clareza o enviado, o Messias de Deus. E por isso Jesus mais uma vez impõe a mão sobre os olhos e é depois que o texto usa a expressão que ele enxergava todas as coisas com nitidez. Nitidez aqui nós podemos trocar esta palavra por Jesus. Este homem passou a ver em Jesus Deus, o Messias, o enviado do Pai. Este é o objetivo de Jesus ao impor as mãos sobre esta pessoa. Aqui nós não podemos trazer esta interpretação simplesmente para uma questão de inclusão. É mais do que isto. O teor aqui e a intenção do autor sagrado é fazer com que os nossos olhos se voltem para a dificuldade em que os discípulos se encontravam. A dificuldade em reconhecer e em acolher Jesus como Messias, o enviado de Deus. Estão muito mais ocupados com as coisas dos homens, com as interrogações dos fariseus e mestres da lei, do que aquilo que apresenta Jesus. Pois o que apresenta Jesus requer da nossa parte uma sensibilidade, uma entrega total a Deus. E os discípulos resistiam, tanto que na primeira vez que impõe as mãos sobre a pessoa, e ao perguntar se estava enxergando, diz esta pessoa que enxergava apenas homens ou homens que pareciam árvores se movimentando. Ou seja, resistia em querer ver apenas os homens, as ações humanas, e resistia em abrir os olhos para o divino. Mas Jesus impõe novamente suas mãos e este agora vê com nitidez. Caríssimos irmãos e irmãs, roguemos ao nosso Deus nesse dia que Ele nos dê a sensibilidade de acolhê-lo como Messias, que Ele possa nos curar de nossas cegueiras e nos dar clareza em nossos olhos para acolhê-lo, para amá-lo verdadeiramente. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.